Pare de se punir pelo que já passou e recupere sua paz. Existe algo dentro de você que ainda está vivendo no passado. E não é memória, é julgamento. Você pode até seguir em frente por fora, cumprir suas responsabilidades, conversar normalmente, rir em alguns momentos, mas por dentro existe um ponto específico da sua história que nunca foi encerrado, e ele continua ativo. Como um processo aberto, como uma ferida que não cicatriza porque está sendo reaberta todos os dias, pela única pessoa que tem acesso direto a ela, você. Talvez tenha sido uma decisão errada, talvez uma palavra que você não deveria ter dito, talvez uma oportunidade que você deixou passar, ou simplesmente uma versão sua que hoje você rejeita. E então você volta, revisita, analisa, tenta entender, tenta corrigir mentalmente, como se ainda houvesse algo a ser feito. Mas não há, e no fundo, você sabe disso. Mesmo assim, você continua, porque existe uma parte silenciosa da sua mente que acredita que parar de sofrer seria o mesmo que se absolver, como se a dor fosse uma forma de pagamento, como se carregar culpa fosse um tipo de justiça. E é aqui que quase ninguém percebe o que está realmente acontecendo. Você não está tentando evoluir, você está tentando se punir, e quanto mais você revisita o passado com esse peso, mais ele se fortalece dentro de você, porque a mente não diferencia lembrança de realidade quando existe carga emocional suficiente. Para ela, aquilo ainda está acontecendo, e isso significa que você não está vivendo apenas o presente. Você está vivendo versões antigas de si mesmo ao mesmo tempo. Isso cansa, isso desgasta, isso consome energia que deveria estar sendo usada para construir algo novo. Mas em vez disso, você está gastando tentando resolver algo que já terminou. Nós fomos ensinados a acreditar que o tempo cura tudo. Mas isso não é verdade. O tempo não cura aquilo que você insiste em manter vivo. E enquanto você continuar alimentando esse ciclo, sua paz nunca chega, porque não existe paz para quem ainda está em guerra com o próprio passado, e talvez isso incomode, porque no fundo existe uma parte sua que ainda acredita que merece carregar isso. Mas hoje, isso vai ser colocado em confronto. Hoje você vai entender por que sua mente se recusa a te libertar, porque a culpa se transforma em prisão. E o mais importante, como sair disso com clareza, não com emoção, não com motivação, mas com direção. Porque a pergunta real nunca foi se você pode se libertar. A pergunta sempre foi outra. Você está disposto a parar de se punir, ou vai continuar sustentando uma dor que já não tem mais função? O tribunal invisível dentro da sua mente. Existe um tribunal funcionando dentro de você neste exato momento. E o mais perigoso é que ele nunca fecha. Não existe intervalo. Não existe prescrição. Não existe absolvição definitiva. Nós carregamos esse sistema invisível onde somos ao mesmo tempo quem acusa, quem se defende e quem julga. E diferente de qualquer tribunal real, aqui não existem novas evidências, não existem testemunhas externas, não existe possibilidade de revisão justa, existe apenas repetição. Você pega um erro do passado, coloca no centro e começa o processo. Você lembra do que fez, do que deixou de fazer, do que poderia ter feito melhor. E então começa a narrativa interna. Eu deveria ter sabido. Eu não poderia ter errado assim. Eu fui fraco. Eu estraguei tudo. E cada pensamento desse não é só uma frase. É uma sentença. Porque sua mente não está analisando, ela está condenando. E aqui está o ponto que muda completamente a forma como você enxerga isso. Você não está lembrando do passado. Você está recriando ele emocionalmente. A psicologia chama isso de ruminação. Mas o que realmente acontece é mais profundo. Você revive o evento com o mesmo peso emocional, como se ele ainda estivesse acontecendo agora. E toda vez que isso acontece, você reforça a mesma trilha dentro da sua mente. Você não está processando, você está reforçando. E quanto mais você faz isso, mais automático isso se torna. Chega um ponto em que você nem percebe mais. O pensamento vem sozinho, a sensação vem junto,
E quando você se dá conta, já está preso de novo naquele momento. Isso não é fraqueza. Isso é condicionamento. Mas o problema é o que você faz depois disso. Porque existe uma escolha silenciosa acontecendo todas as vezes que esse ciclo começa. Você pode observar, ou pode se envolver. E quase sempre, nós nos envolvemos. Nós acreditamos no pensamento. Nós assumimos que ele é verdadeiro. E mais do que isso, nós acreditamos que ele é justo. E é aqui que o tribunal se fortalece, porque você não questiona a acusação. Você aceita, você concorda, você se declara culpado, e então a punição continua. Só que essa punição não corrige nada. Ela não melhora quem você é. Ela não reescreve o passado. Ela só desgasta o presente. E isso cria um ciclo silencioso e extremamente destrutivo. Você erra, se culpa, revive, se esgota e perde energia para agir diferente agora. E então, sem perceber, você repete padrões, não porque não quer mudar, mas porque está emocionalmente preso ao que já aconteceu. Isso não é evolução. É aprisionamento disfarçado de consciência. E talvez essa seja a parte mais difícil de aceitar. A culpa constante não está te tornando melhor. Ela está te mantendo no mesmo lugar, porque toda a sua energia está sendo usada para sustentar um julgamento interno, em vez de construir uma nova direção. E quanto mais você acredita que merece essa dor, mais você a mantém viva. Agora observa isso com honestidade. Se outra pessoa tivesse cometido exatamente o mesmo erro que você a condenaria da mesma forma? Você a faria reviver isso todos os dias? Você impediria essa pessoa de seguir em frente? Ou você reconheceria que o erro aconteceu, que não pode ser desfeito, e que a única coisa possível agora é agir diferente? Então por que você não faz isso consigo mesmo? Essa é a pergunta que começa a quebrar o tribunal. Porque no fundo, ninguém está te prendendo aí. Não existe uma força externa te julgando todos os dias. Existe apenas um sistema interno, que você aprendeu a alimentar. E tudo que é alimentado, continua. Mas tudo que deixa de ser alimentado, enfraquece. E é aqui que algo começa a mudar. Não no passado, mas na forma como você se posiciona diante dele. Porque no momento em que você percebe que esse tribunal depende da sua participação, algo se rompe. Você deixa de ser apenas o réu e começa a perceber que sempre teve o poder de encerrar esse julgamento. Mas ainda não fez isso. E existe um motivo para isso. Por que sua mente se recusa a te libertar? Existe um motivo pelo qual você ainda não saiu desse ciclo. E ele não tem nada a ver com fraqueza. Tem a ver com funcionamento. A sua mente não está tentando te destruir, ela está tentando te proteger, mas da forma errada. Quando algo dá errado, quando você falha, quando percebe que poderia ter feito diferente, o cérebro entra em um modo automático de correção. Ele revisita, reanalisa, repete, como se, ao pensar o suficiente sobre aquilo, fosse possível evitar que aconteça de novo. E em algum nível isso faz sentido. Aprender com o erro é necessário. Mas o problema começa quando esse processo deixa de ser aprendizado e vira repetição sem saída. Porque existe um ponto em que você já entendeu o que aconteceu, já identificou o erro, já sabe o que faria diferente, mas mesmo assim, você continua voltando. E é aqui que a lógica quebra, porque a partir desse ponto, não é mais aprendizado, é apego. Apego à culpa, apego à identidade que você construiu em torno daquele erro, apego à ideia de que aquilo define quem você é. A psicologia mostra que a mente humana tem dificuldade de encerrar ciclos quando existe carga emocional não resolvida. E a culpa é uma das emoções mais pesadas que existem, porque ela carrega julgamento, e julgamento cria fixação. Você não está apenas lembrando, você está tentando dar um sentido moral para aquilo. Você quer entender se foi certo, se foi errado, se você é bom, se você é falho. E enquanto essa resposta não parece completa, sua mente continua voltando, como se ainda estivesse faltando alguma coisa, mas não está. O que está acontecendo é outra coisa. Você está confundindo responsabilidade
com autopunição. Responsabilidade é reconhecer o erro, aprender e ajustar o comportamento. Autopunição é continuar se ferindo mesmo depois de já ter aprendido. E a mente mistura essas duas coisas, porque existe uma crença silenciosa por trás disso tudo. A crença de que, se você parar de se culpar, você vai se tornar alguém pior. Como se a culpa fosse o único freio que impede você de errar de novo. Então você mantém ela ativa, como um mecanismo de controle. Mas esse controle tem um custo. Ele te mantém tenso, te mantém preso, te mantém olhando para trás, em vez de agir para frente. E o mais sutil, ele começa a moldar sua identidade. Você deixa de ser alguém que errou e passa a ser alguém que é o erro. E isso muda tudo. Porque quando o erro vira identidade, você não tenta mais corrigir, você apenas confirma. Você começa a agir de formas que reforçam aquela imagem, não porque quer, mas porque acredita que é aquilo que você é. E então o ciclo se fecha. Erro, culpa, repetição, identidade, novo erro. E a mente continua dizendo que está tentando te proteger. Mas proteger do quê? De algo que já aconteceu? Ou de encarar a possibilidade de que você pode ser diferente agora? Essa é a tensão real. Porque se você aceitar que pode mudar, então você também precisa aceitar que não precisa mais carregar aquilo. E isso assusta, porque de alguma forma, aquela dor se tornou familiar. Que o ser humano tem uma tendência perigosa: preferir o sofrimento conhecido ao desconhecido que exige mudança. Então você fica, mesmo sabendo que dói, mesmo sabendo que não faz sentido, você permanece. E quanto mais tempo você permanece, mais difícil parece sair. Mas existe um ponto que precisa ficar claro. Sua mente não vai te libertar sozinha, porque ela está condicionada a repetir, não a encerrar. Quem encerra é você. E isso exige algo que a maioria evita: clareza. Porque quando você enxerga o que está acontecendo, sem distorção, sem justificativa, sem narrativa emocional, o ciclo começa a perder força. E é exatamente aqui que a próxima percepção vai quebrar ainda mais essa estrutura. Porque o problema não é só a culpa, é a ilusão de que ainda existe algo a ser feito sobre o que já passou. O peso do tempo. A ilusão de poder sobre o que já passou. Existe uma ilusão silenciosa sustentando tudo isso, e enquanto você não enxergar ela, nada muda. A ilusão de que ainda existe algo a ser feito sobre o passado. Pensa com honestidade. Quantas vezes você já voltou mentalmente para o mesmo momento, tentando encontrar uma resposta melhor, uma reação diferente, uma versão mais inteligente de você mesmo? Você refaz diálogos, ajusta decisões, imagina cenários onde tudo teria dado certo. E por alguns segundos, parece real, parece que você está resolvendo, mas então você volta. E tudo continua exatamente igual, porque existe uma verdade que a mente resiste em aceitar. O passado não é um campo de ação, é um registro, e registros não respondem. Eles não mudam, não se ajustam, não reagem à sua vontade, mas mesmo assim, você continua tratando o passado como se ele ainda estivesse aberto, como se ainda estivesse em andamento. E isso cria um desgaste silencioso, constante e acumulativo, porque toda vez que você tenta agir sobre algo que não pode ser alterado, você perde energia, e essa energia não volta. Ela poderia estar sendo usada para construir, para decidir, para agir agora, mas está sendo consumida tentando negociar com algo que não negocia. É aqui que a filosofia começa a entrar com mais força. Os antigos já entendiam algo que hoje nós esquecemos. O tempo não é apenas algo que passa. Ele é algo que encerra. Cada momento vivido se torna inacessível. Não porque foi perdido, mas porque cumpriu sua função. E continuar voltando a ele não muda o que foi, apenas impede o que pode ser. Sêneca escreve sobre a brevidade da vida que não é que temos pouco tempo, nós é que desperdiçamos muito. E uma das formas mais silenciosas de desperdício é viver mentalmente no passado, porque enquanto você está lá, você não está aqui.
e tudo o que poderia ser feito deixa de existir. Mas existe um ponto ainda mais profundo e mais desconfortável. Você não está apenas voltando ao passado, você está tentando controlar ele. E isso revela algo importante. A sua dificuldade não é com o que aconteceu, é com a perda de controle. Você queria ter feito diferente, queria ter sido melhor, queria ter evitado aquilo, mas não foi. E isso quebra a imagem que você tinha de si mesmo. Então você volta, tentando restaurar essa imagem, tentando provar que poderia ter sido diferente. Mas isso nunca se completa, porque o tempo não permite revisão, ele só permite consequência. E quanto mais você resiste a isso, mais você sofre, porque você está tentando exercer poder onde não existe mais nenhum, e ao fazer isso, você ignora o único lugar onde o poder ainda existe, o presente. Heráclito já dizia que ninguém entra duas vezes no mesmo rio. Mas o problema é que você continua tentando entrar, na mesma água, no mesmo momento, como se ele ainda estivesse disponível. E não está, nunca esteve, e nunca estará. Essa percepção não é confortável. Ela quebra uma esperança silenciosa, a esperança de que, de alguma forma, você ainda poderia consertar aquilo. Mas, ao mesmo tempo, ela liberta. Porque quando você entende que não existe mais nada a ser feito lá atrás, algo muda aqui. Você para de tentar agir onde não pode e começa a perceber onde ainda pode. Mas existe uma resistência antes disso acontecer, porque aceitar que o passado acabou também significa abrir mão de algo, e o que você precisa abrir mão não é pequeno. Você precisa abrir mão da ideia de que sofrer ainda tem alguma utilidade. E é exatamente aqui que a próxima camada se revela. O auto-engano da redenção através da dor. Existe uma crença silenciosa que mantém tudo isso funcionando. E enquanto ela não for exposta, você continua preso. A ideia de que sofrer é uma forma de pagar pelo que você fez. Pode não ser consciente, pode não ser algo que você verbalize, mas está ali. Toda vez que você revive um erro com dor, toda vez que você se julga com dureza, toda vez que você se impede de seguir em frente, existe uma lógica oculta sustentando isso. Eu mereço sentir isso, e isso parece justo, parece correto, parece até moralmente necessário. Porque fomos condicionados a acreditar que culpa prolongada é sinal de caráter, que carregar peso é prova de consciência, que quem sofre pelo que fez está, de alguma forma, equilibrando as coisas. Mas isso é um engano, e não é um engano pequeno, é um dos mais perigosos, porque ele transforma a dor em virtude. E quando a dor vira virtude, você não quer abrir mão dela. Você começa a proteger esse sofrimento. Você o mantém vivo, porque acredita que ele te define como alguém melhor. Mas observa com frieza. Essa dor mudou o que aconteceu. Essa culpa reescreveu alguma escolha. Esse peso te tornou mais capaz no presente? Ou apenas te manteve preso ao mesmo ponto, repetindo a mesma história, com a mesma sensação? Essa é a ruptura. Porque a partir do momento em que você encara isso sem romantizar, algo desmorona, você percebe que não existe nenhuma redenção na dor prolongada. Existe apenas desgaste, existe apenas repetição, existe apenas uma identidade construída em torno de um erro. E isso é mais perigoso do que o próprio erro, porque o erro foi um evento, mas essa identidade é contínua. Ela acompanha você, molda suas decisões, influencia suas ações, limita suas possibilidades. Você não está mais reagindo ao que aconteceu. Você está vivendo como alguém que acredita ser aquilo, e então você começa a se sabotar de formas sutis, quase imperceptíveis. Você evita oportunidades, porque acha que não merece. Você se retrai, porque acredita que vai errar de novo. Você não se posiciona, porque carrega a imagem de alguém falho. E tudo isso parece natural, porque já faz parte de quem você acredita ser. Mas não é quem você é quem você decidiu continuar sendo ao alimentar essa dor. E isso precisa ser dito com clareza. Você não está sendo justo consigo mesmo. Você está sendo cruel. E pior, você está justificando essa crueldade como se fosse responsabilidade.
Mas responsabilidade não destrói. Responsabilidade direciona. Responsabilidade corrige. Responsabilidade liberta. O que você está fazendo é outra coisa. É manter uma ferida aberta, como se isso fosse necessário. Mas não é. Nunca foi. E existe um momento em que essa percepção se torna inevitável. Um ponto em que você começa a perceber que continuar assim não te torna melhor, apenas te mantém cansado, e esse cansaço começa a falar mais alto. Porque chega uma hora em que você não aguenta mais carregar isso. Não porque resolveu, mas porque esgotou. E é exatamente nesse ponto que algo pode mudar. Mas só muda se você estiver disposto a fazer algo diferente, porque até agora você manteve esse ciclo vivo, e romper com ele exige uma decisão. Uma decisão que a maioria evita. Parar. Parar de alimentar. Parar de justificar. Parar de se punir. E isso não é fácil, porque parece errado. Parece que você está deixando barato, que está ignorando, que está fugindo. Mas não está. Você está apenas deixando de sustentar algo que nunca teve função real. E quando essa decisão começa a se formar, ainda que silenciosamente, um novo espaço surge. Um espaço onde você não precisa mais se definir pelo passado. Mas isso ainda não é libertação. Isso é só o início, porque perceber não é suficiente. Existe um ponto onde você precisa agir diferente, e esse ponto está mais próximo do que você imagina. E talvez você já tenha chegado nele. Agora, o ponto de ruptura, quando você decide parar de se punir. Existe um momento em que continuar se punindo começa a parecer mais absurdo do que o próprio erro. E quando isso acontece, algo muda. Não é imediato, não é confortável, mas é inevitável. Porque até agora, você sustentou esse ciclo sem questionar profundamente. Você sentiu, reagiu, voltou, se julgou e repetiu. Mas chega um ponto em que a repetição cansa. Não um cansaço físico, mas um desgaste interno, silencioso, constante. É como carregar algo que já perdeu o sentido, mas que você ainda não teve coragem de soltar. E esse é o ponto de ruptura. Não é quando tudo se resolve, é quando você começa a perceber que continuar assim não faz mais sentido. E isso é perigoso, porque quebra uma estrutura antiga, a estrutura onde a dor parecia necessária, onde a culpa parecia justificável, onde o sofrimento parecia ter propósito. Quando essa estrutura começa a falhar, você fica sem referência, e esse vazio assusta, porque por mais que a dor seja pesada, ela era conhecida, ela tinha um padrão, um roteiro, uma previsibilidade. Mas agora, você está diante de algo diferente, a possibilidade de não carregar mais aquilo, e isso exige algo que vai além de entender, exige decisão, porque nesse ponto, você já viu o suficiente para saber que continuar se punindo não resolve, mas ainda não decidiu parar. E essa diferença muda tudo, porque perceber sem agir mantém o ciclo, mas decidir interrompe. E essa decisão não acontece em um grande momento dramático. Ela acontece em pequenos instantes, quando o pensamento volta e você escolhe não alimentar, quando a memória surge e você escolhe não se afundar nela, quando a culpa tenta se impor e você observa sem se envolver. Parece simples, mas não é fácil, porque você está quebrando um padrão que foi repetido inúmeras vezes. E aqui entra algo que precisa ser dito com clareza. Você não vai parar de se punir de uma vez, mas você pode começar a interromper esse processo, e cada interrupção enfraquece o ciclo. Cada vez que você não entra no julgamento, o tribunal perde força. Cada vez que você não reforça a narrativa, ela se dissolve um pouco mais, e é assim que a ruptura acontece. Não como um evento, mas como uma mudança de postura. Mas existe algo que você precisa encarar antes de avançar, porque até aqui você pode ter entendido tudo, pode até concordar, mas ainda assim, existe uma pergunta que permanece. Se você parar de se punir, o que vai garantir que você não vai errar de novo? Essa é a dúvida silenciosa.
O medo de perder o controle, o medo de relaxar e repetir. E é exatamente aqui que a maioria recua, porque acredita que a dor é o único mecanismo que mantém tudo sob controle. Mas isso não é controle, isso é tensão. E tensão não sustenta mudança. Ela apenas mantém você em alerta. O que sustenta a mudança é clareza, é direção, é disciplina. E isso não nasce da culpa, nasce de algo mais sólido. Mas antes de chegar lá, existe um ponto importante. Presta atenção nisso. Se você ainda está aqui, se você não saiu, se você continuou ouvindo até agora, então você já percebeu algo que a maioria evita. A maioria prefere continuar distraída, anestesiada, repetindo padrões sem questionar. Mas nós não. Nós escolhemos olhar. Mesmo quando incomoda, mesmo quando quebra a imagem que tínhamos de nós mesmos. E isso cria uma responsabilidade. Porque depois que você enxerga, você não consegue mais fingir que não viu. E a partir daqui, continuar se punindo deixa de ser automático. Passa a ser escolha, silenciosa, mas escolha. E talvez você ainda não tenha decidido completamente, mas uma coisa já mudou. Você começou a perceber o próprio padrão. E isso é o início de algo irreversível. Porque quando a mente começa a se observar, ela começa a se libertar, mas ainda falta a base, ainda falta aquilo que substitui o ciclo antigo. Porque não basta parar de se punir. Você precisa saber como se posicionar a partir de agora. E é aqui que entra algo que não depende de emoção, não depende de motivação, depende de princípio. A saída estoica. Liberte-se do que não está sob seu controle. Agora, a clareza precisa se transformar em direção, porque entender o problema não resolve. Posicionar-se resolve. E é aqui que o estoicismo deixa de ser teoria e se torna ferramenta. Porque tudo o que você viveu até agora gira em torno de uma confusão central. Tentar controlar aquilo que já não está sob seu domínio. Epicteto, no Enchiridion, logo no início, afirma algo que deveria reorganizar completamente a forma como você vive. Algumas coisas estão sob nosso controle, outras não estão. Simples, direto, mas ignorado todos os dias. O passado não está sob seu controle, nunca esteve e nunca voltará a estar. E toda vez que você tenta agir sobre ele, você entra em conflito com a realidade. E não existe paz possível quando você está em conflito com aquilo que é. Esse é o ponto onde a maioria trava, porque aceitar isso parece passividade, parece desistência. Mas não é. É precisão. É parar de desperdiçar energia onde não existe ação possível, para direcionar tudo onde ainda existe poder. O presente. Marco Aurélio, em Meditações, livro 2, parágrafo 1, lembra a si mesmo que cada dia é uma nova oportunidade de agir de acordo com a razão, independentemente do que aconteceu antes. Isso não é motivação, isso é responsabilidade, porque o estoicismo não está interessado em como você se sente sobre o passado. Está interessado em como você se posiciona agora. E isso muda tudo, porque ao invés de perguntar por que eu fiz aquilo, você passa a perguntar o que depende de mim neste momento. E essa pergunta tem resposta. Sempre tem. Você pode agir com mais consciência. Você pode escolher melhor. Você pode interromper padrões. Você pode construir algo diferente. Mas nada disso acontece enquanto sua atenção está presa ao que já passou. E aqui está a ruptura definitiva. Você não precisa resolver o passado. Você precisa parar de tentar. Porque tentar resolver o passado mantém você lá. E sair dele exige outra coisa. Aceitação. Não uma aceitação emocional, leve, confortável, mas uma aceitação racional, firme, inegociável. Aconteceu. Não pode ser alterado. Não está sob meu controle. E, portanto, não deve ocupar minha energia. Isso não apaga o que foi feito, mas impede que continue governando você. E é aqui que a liberdade começa a aparecer. Não como alívio imediato, mas como espaço. Espaço mental, espaço emocional, espaço para agir. E dentro desse espaço,
algo novo pode surgir. Disciplina. Porque quando você deixa de gastar energia com o que não controla, sobra energia para sustentar o que realmente importa. Suas escolhas, suas ações, sua direção. E isso não depende de você se sentir bem. Depende de você se manter firme. Porque a mente ainda vai tentar voltar. Ainda vai trazer memórias. Ainda vai sugerir julgamento. Mas agora, você sabe. Você reconhece o padrão. E ao reconhecer, você não precisa mais seguir. Você observa e volta. Você percebe e redireciona. Isso é prática. Isso é treino. Isso é domínio. E é assim que a paz começa a se construir. Não como algo que você encontra, mas como algo que você sustenta, a partir da forma como escolhe pensar, agir e se posicionar. Mas ainda existe uma última camada, porque entender o que está sob controle resolve o conflito, mas ainda não define quem você escolhe ser depois disso. E essa escolha é o que encerra tudo. Paz não é perdão, é posicionamento interior. Existe uma ideia que precisa ser quebrada antes de tudo se fechar. A ideia de que você precisa se perdoar para seguir em frente. Isso soa bonito, soa leve, mas na prática confunde mais do que ajuda, porque te coloca novamente no campo emocional, como se a libertação dependesse de você sentir algo específico, mas não depende. Paz não é um sentimento que chega quando você resolve o passado. Paz é uma consequência da forma como você decide se posicionar diante dele. E isso muda completamente o jogo, porque agora não se trata de esperar, se trata de assumir. Assumir que o passado aconteceu, que não pode ser alterado, e que não tem mais autoridade sobre quem você escolhe ser agora. Isso não é negação. Isso é maturidade. Sêneca escreve em Cartas a Lucílio que o homem sábio não é aquele que nunca erra, mas aquele que não permanece no erro. E permanecer no erro não é repeti-lo, é continuar vivendo a partir dele. É permitir que ele defina suas escolhas, limite suas ações e distorça sua percepção. E é exatamente isso que você vinha fazendo. Não por fraqueza, mas por falta de direção. Agora existe direção. Agora existe clareza. E com isso, surge algo que não depende mais de emoção. Postura. Você não precisa sentir que se perdoou. Você precisa decidir que não vai mais se ajoelhar diante do que já passou. E essa decisão muda a forma como você se move. Porque toda vez que a mente tenta te puxar para trás, você não negocia, você não entra, você não alimenta. Você se mantém firme, presente, direcionado. Isso é paz. Não ausência de pensamento, não ausência de memória, mas ausência de submissão. Você não é mais governado pelo passado. E isso não acontece uma vez. Acontece todos os dias. Em cada pensamento que você escolhe não seguir. Em cada lembrança que você observa sem se perder. Em cada decisão que você toma a partir de quem você quer ser. E não do que você foi. Marco Aurélio, em Meditações, livro 8, parágrafo 36, escreve que o homem não deve se perturbar com aquilo que já aconteceu, mas usar o presente para agir com retidão. Isso é o eixo. Isso é o ponto final do ciclo. Você não volta para corrigir. Você avança para construir. E nesse avanço, o passado perde força. Não porque foi apagado, mas porque deixou de ser alimentado. E aqui, tudo se fecha. Porque você percebe algo que muda completamente sua relação consigo mesmo. Você nunca precisou de mais tempo. Nunca precisou de mais sofrimento. Nunca precisou se punir mais. Você só precisava parar. Parar de sustentar aquilo que já deveria ter terminado. E assumir o controle da própria mente. Agora existe um antes e um depois. Antes, você reagia. Agora, você escolhe. Antes, você se julgava. Agora, você se posiciona. Antes, você carregava. Agora, você decide o que fica. E essa decisão não é silenciosa. Ela precisa ser afirmada, não para os outros, mas para você. Porque aquilo que você declara, você reforça. E aquilo que você reforça,
Você sustenta. Então transforma isso em um compromisso claro, sem metáfora, sem suavizar. Direto. Escreve nos comentários, como um decreto. Eu não me ajoelho mais diante do meu passado. Eu governo minha mente. Isso não é sobre mostrar para alguém. É sobre marcar o momento em que você deixa de ser refém e assume o comando. Até a próxima.